Graça e paz, galera do canal aí. Bem-vindo a mais um vídeo. E você que não faz parte do canal, se inscreva, deixa o seu like e nos ajude a divulgar. O nosso intuito do nosso canal é falar algumas verdades que acontecem na igreja. Às vezes alguns falam assim, mas você está falando só mal de igreja. Não, não falo mal de igreja. Primeiro que igreja somos nós, pessoas, né? E eu não sou um desigrejado, eu sou pastor de uma denominação. Quase 10 anos, pastoreio até hoje, né? Mas nós somos compromissados com a verdade bíblica e não com o sistema corrompido religioso que existe por aí. E nós temos um grupo no WhatsApp, a gente debate muito sobre heresias, seitas. E uma das coisas que eu fiquei muito pensativo, e foi a iniciativa que eu tive para fazer esse vídeo, é comentando o seguinte: como que as pessoas gostam tanto de ser enganadas? Eu até estava comentando porque na Reforma Protestante havia uma diferença, porque o sistema religioso corrompido da época, o romanismo, mudaram a verdade bíblica e começou a colocar alguns dogmas, algumas coisas ali, venda de indulgência, pedaço de terra no céu e assim por diante. Transformou a igreja num verdadeiro comércio. Um pouquinho diferente, porque pelo menos eles vendiam a salvação. Hoje nem salvação o povo quer a prosperidade. Hoje se vende a prosperidade. Mas essa é outra conversa, né? Mas havia algo diferente na reforma, na época da reforma. Por quê? Porque as pessoas não tinham como argumentar, que eles não tinham a Bíblia na mão. As pessoas eram leigas na palavra de Deus, né? Ao ponto que o catolicismo na época proibia de traduzir a Bíblia para a língua cotidiana, né? Vamos se dizer assim. Muitos homens morreram, perderam a vida porque quiseram traduzir a Bíblia para a língua, para sua língua própria, né? Para sua própria língua. E isso a Igreja Romana achou uma afronta, com uma desculpa que a língua era profana, mas a própria Vulgata Latina já era uma tradução, né? Porque a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e uma parte aramaico e o Novo Testamento inteiro em grego. Então a Vulgata Latina, a versão latina, já era uma tradução da Bíblia. Então, né, já era uma tradução. Mas as pessoas não tinham como questionar a igreja. Por mais que alguns achassem estranho, somente o Papa e os padres, né, vamos dizer assim, tinham acesso às escrituras, né? E, então eles falavam o que eles queriam falar e o povo tinha que engolir, não tinha argumento. Então, quem conhecia a Bíblia, que na época foram os reformadores, que muitos deles eram padres, né, monges, eram afiliados ao sistema religioso da época, mas eles tinham acesso às escrituras. E tendo acesso às escrituras, eles chegaram a uma conclusão: ou eu vou seguir o sistema, ou eu vou seguir a palavra. E eles encontraram erro no sistema e começaram a mostrar os erros, e por isso alguns deles foram mortos, outros foram excomungados da igreja. Então nasceu a Reforma Protestante, vamos se dizer assim. Só que hoje tem algo diferente, porque hoje todo mundo tem uma Bíblia. Eu tenho um punhado. Aqui eu tenho uma aqui em cima da minha mesa. Eu tenho, né, a Bíblia palavra-chave, tem uma Bíblia grega, ali em cima tem a Bíblia hebraica, várias Bíblias ali, até a Bíblia da Testemunho de Jeová eu tenho, e alguns livros relacionados à Bíblia. Mas todo mundo tem uma Bíblia hoje, principalmente na estante aberta no Salmo 91. Então todo mundo hoje tem acesso à Bíblia, mas eles não querem estudar, não querem pelo menos lê-la. E se você for ler, você vai encontrar um punhado de erro absurdo que o sistema religioso hoje ensina, entendeu? Só você ler que a sua mente vai se abrir.
Então, por que existe hoje um movimento chamado de desigrejado? São pessoas que se revoltaram, aprenderam uma coisa a vida toda dentro da igreja, mas eles nunca leu a Bíblia, e quando eles realmente começaram a estudar a Bíblia, eles viram que estava errado, se revoltaram e não querem ir em igreja nenhuma mais. Existe sim igrejas sérias, existe pastores compromissados com a palavra de Deus. Não vou dizer que são muitos, mas tem, né? Então, eu defendo que a gente tem que ir numa igreja sim, e eu sou pastor, nós temos uma igreja, né? Mas nós só não somos afiliados ao sistema religioso corrompido. Então, o mais interessante é que quando você começa a mostrar algumas verdades bíblicas, algumas pessoas querem questionar, não aceitam. Não aceitam. Não aceitam. E, poxa, é só você pegar a Bíblia e você vê se a gente está falando abobrinha ou não. A gente quer abrir os olhos. A gente fala assim, irmãos, alguns estão usando a obra de Deus, a igreja, para roubar o seu dízimo. Não pode falar mal do homem de Deus. Jesus é quem disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Nós estávamos ontem debatendo sobre algumas heresias e alguém do nosso grupo falou assim, gente, vamos falar de Jesus, vamos parar de falar de igreja. Irmão, Jesus é quem disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus não estava pregando o reino. Judas, quando escreveu a sua carta, ele falou assim, ó, eu queria falar sobre a fé comum, mas eu preciso agora falar sobre, exortar vocês sobre os falsos profetas. Então, falar de heresias é o reino de Deus, é falar de Jesus, sim. É ensinar a verdade bíblica e mandar o povo fugir das heresias. Mas o povo não gosta. O povo não gosta de ouvir a verdade, o povo não quer ouvir a verdade, o povo gosta de... Vou até usar aqui um argumento da modernidade aí. O povo gosta de fake news. O povo gosta de profecia mentirosa que não se cumpre, que não foi Deus que disse. Ninguém gosta da palavra, ninguém gosta de Bíblia, ninguém gosta de um bom estudo, ninguém gosta de... ninguém que eu digo não geral, né? Estou dizendo a maioria. De culto de doutrina, de ensinamento, nós gostamos de campanha, de pula-pula, de oba-oba, aquilo que não traz maturidade. O povo não gosta de alimento sólido. O povo só quer aquilo que mexe com o ego. Então, o mais difícil não é os falsos profetas. Não é combater os falsos profetas, aliás. O mais difícil é fazer as pessoas entenderem que elas estão sendo enganadas. Aí, por isso que os apóstolos foram mortos. Sabe por quê? Porque eles começaram a ensinar agora uma verdade que muitos teriam que esquecer toda a sua tradição que ele aprendeu a vida toda. Aí você tem duas opções. Ou você nega a si mesmo, ou você crucifica Jesus. Por isso que ele diz, quem quiser vir após mim, nega a si mesmo. E negar nós mesmos é difícil, porque negar uma teoria, uma religiosidade, um ensinamento, uma cultura da minha vida inteira. E de repente eu me deparar e falar, poxa, cara, eu vou ter que mudar porque tá tudo errado. Eu cheguei um momento na minha vida que eu tive que falar, ou eu fico com aquilo que eu aprendi a vida inteira, ou eu fico com a Bíblia. Foi difícil. Foi fácil, não. Mas eu fiquei com a Bíblia. Perdi membros, mas eu fiquei com a Bíblia. Tá bom? Abra sua mente. Ao invés de você achar que alguém está falando mal de igrejas, analise. Talvez alguém está te dizendo uma verdade. Amigo que é amigo nem sempre diz o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. E o intuito do nosso canal não é te enganar, é abrir os teus olhos. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, graça e paz, Deus te abençoe. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.